Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um daqueles vídeos em que respondo às questões trazidas pelos amigos, não é? Bom, a questão de hoje é sobre o meu passado, né? Como atuante ministro religioso, né? Um acontecimento, né, de alguns anos atrás e que ainda hoje suscita questões. Então, uma boa oportunidade de responder essa questão e também abordar, né, outros assuntos correlatos. A questão é a seguinte, uma pergunta. Quando da liturgia do patriarca Cirilo na Catedral de São Paulo, evento que aconteceu no ano de 2016, né, o patriarca Cirilo, primeiro hierarca da Igreja Russa, veio até a América Latina, passou aqui pelo Brasil, né, teve aquele famoso encontro com o Papa em Cuba, depois estando aqui, né, na América do Sul, esteve no Brasil, e no sábado e domingo celebrou ritos religiosos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E no domingo em São Paulo foi, né, assim, celebrante, né, com tantos outros, de uma divina liturgia, né, na grande catedral bizantina de São Paulo, né, catedral da Igreja Antioquina. Muito bem. Então ele diz, né, quando a liturgia de São Paulo, o Senhor e outro padre da Igreja Russa negaram a mim e a outras pessoas a recepção da comunhão, por não sermos ortodoxos, mas católicos, ainda que sempre tenha sido totalmente liberada a comunhão para todos naquela igreja. Hoje, o Senhor, com a sua mentalidade atual, se arrepende daquela postura? Muito bem. Então, vamos primeiro esclarecer aqui as coisas, né? Na Igreja Ortodoxa Russa, que sofre assim desde o século XIX, 18, 19, uma influência muito grande da Igreja Católica Romana em muitas práticas, né? A comunhão eucarística, a recepção da comunhão eucarística por parte do fiel, está correlacionada com a confissão dos pecados. Né? Assim como na Igreja Católica, né? O sujeito tem que confessar ou no dia ou alguns dias antes para receber a comunhão. Além de outras práticas, como estar em jejum, estar preparado, enfim. Né? Então, é costume na Igreja Ortodoxa Russa, não é, que exista essa correlação. Então, o sacerdote da paróquia, né, ele sabe quem vai comungar, não é, porque já confessou com ele. Quando chega algum visitante numa paróquia, ele precisa perguntar para o sujeito se o sujeito é ortodoxo, se o sujeito está preparado, se o sujeito confessou, se o sujeito está de jejum, né? Na igreja ortodoxa existe assim, um jejum de 12 horas, né, completo, nem água, para o sujeito comungar. Na igreja de tradição grega, nas igrejas ortodoxas de tradição grega, não existe essa relação entre confissão e comunhão. Até mesmo porque nas igrejas de tradição grega, não é todo presbítero que tem a autorização para receber confissão. Só recebem confissão os presbíteros assim mais antigos, que recebem não é uma nomeação do bispo para esta função. Então, de um modo geral, compreende-se nas igrejas de tradição grega que a pessoa vai à divina liturgia e vai comungar, todo mundo comunga. É um estado natural de condição daquele que é batizado. Ele está constantemente no estado de poder comungar. Não é? Então, evidentemente, que o sujeito tem lá o seu pai espiritual, que orienta ele se ele deve se afastar da comunhão por alguma razão ou não. Mas, de modo geral, se considera que a recepção dos dons eucarísticos são remédio para a alma. Então, é natural que seja assim. Todo mundo que está na divina liturgia comunga. Isso é tradição grega. Na tradição russa não é assim. Tradição russa, por isso que nas paróquias russas, né, de modo geral, apenas as crianças comungam, né, porque as crianças não precisam confessar ainda. Então você tem muita gente se afasta porque não consegue ter disciplina para confessar, não consegue ter disciplina para praticar o jejum. Então você tem isso. Mas enfim, há essa diferença de prática. Então, como houve aquela divina liturgia na Catedral Antioquina, presidida pelo patriarca Cirilo, mas concelebrada por muitos metropolitas,
bispos, presbíteros, diáconos, dos quais eu era um deles, não é? Existiu então essa questão. Quando chegou o momento da comunhão eucarística, o patriarca Cirilo foi com o cálice para a frente ali da igreja e outros presbíteros saíram com cálices para ofertar a comunhão ao povo, cara, uma grande quantidade de pessoas. Isso é muito comum, né, em liturgias muito grandes. Então, não vai ficar todo mundo indo numa fila para um lugar só porque ia demorar muito, então você distribuiu. E aí foram 4 presbíteros, se não me engano, acompanhados, né, de diáconos. Nós tínhamos ali 3 diáconos servindo, né, eu e os outros 2. Não, eu e outros 3, ou seja, tinham 4 diáconos, né, 4 diáconos e 4 presbíteros, saíram, né, em cantos laterais assim da igreja para servir o cálice para as pessoas. E qual foi a ideia? Qual era a prática ali daqueles ministros e sacerdotes da igreja russa? Perguntar para as pessoas se elas estavam ao menos preparadas para receber a comunhão, não é? E o que acontece? Tinha muita gente e eu estava junto com um presbítero, que era um presbítero brasileiro, que servia no exterior, mas era brasileiro, e nós estávamos combinando, né, de perguntar às pessoas se elas estavam preparadas ou se elas eram ortodoxas, porque sabíamos, né, que ali existiam muitos indivíduos que estavam visitando a igreja para ver aquela grande celebração. E aqueles que diziam que não estavam preparados ou que não eram ortodoxos, não era permitida a eles a recepção dos sacramentos, porque isso é a prática, era a prática das paróquias nas quais servíamos, não é? Isso não era nenhum escândalo, nenhum tipo de condenação à pessoa, nenhuma indicação de que a pessoa não era digna de receber a Eucaristia, de que a pessoa não amava Jesus Cristo, que a pessoa não tinha fé verdadeira, nada disso, era apenas um apontamento sobre uma prática, um costume, um regulamento. Quando terminou e foram muitos, ok? Disseram que não eram ortodoxos, ou que não estavam preparados, então não receberam. Eu não sei como os outros presbíteros procederam, mas eu sei que ali fizemos assim. E eu lembro que ao final da liturgia eu fui, assim, né? Me encontrei com várias pessoas e muitos paroquianos. Eu lembro de uma moça cercada, assim, de uns 5 ou 6, que foi justamente a mim para perguntar justamente isso. Por qual razão não foi permitido a nós comungarmos se aqui sempre comungamos? Nós somos católicos, mas aqui é permitido. E eu disse a ela que apenas então somente fizemos aquilo que nos era ensinado, que nos era ministrado. Não era o costume da igreja russa, não é? E, enfim, acabou acontecendo assim, não é? E assim, o que na minha cabeça naqueles dias eu pensava? Se a pessoa quer comungar na igreja ortodoxa, o que ela deve fazer? Deve se tornar membro da igreja ortodoxa. Não existe nenhum impeditivo para isso, não é? Não é uma questão de você tirar um direito fundamental da pessoa, né? Basta a pessoa desejar se tornar membro daquele instituto religioso. Então, se a pessoa é católica, provavelmente ela vai comungar na igreja católica, não é? Eu pensava isso muito claramente e naquele momento, naquela época, sim, via como um problema isso da igreja antioquina, que era leniente com essa questão. Achava que isso era um desrespeito, achava que isso era uma forma menos cuidadosa de lidar com aquele assunto, né? Eu aprovava o posicionamento da igreja russa nesse sentido de certificar-se de que as pessoas estavam preparadas e de que eram cristãos ortodoxos. Pensava que isso não violentava o evangelho, nem nada disso. Eu achava que aquilo era uma prática, né, daquela ordem religiosa. Muito bem. Essa pessoa, então, que me traz essa questão, também é uma amiga, me pergunta se hoje, com o pensamento que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, 2021, se eu me arrependo de ter procedido assim, né? Primeiro ponto, deixar absolutamente claro que a decisão mesmo, né, de não permitir que a pessoa comungasse ou não, não era minha. Quem decide isso é o presbítero, o sacerdote, né? O diácono é um ministro que auxilia, né, a oferta da comunhão. Mas eu estava totalmente de acordo. Estou aqui retirando isso. Ok? Se eu hoje me arrependo, se eu hoje faria diferente, bom, eu hoje, com a mentalidade que eu tenho, não estaria participando desse ritual, ofertando esse sacramento, auxiliando a ministração desse sacramento. Esse é o primeiro ponto importante, né?
Por quê? Porque a minha mentalidade hoje não se conforma com o conjunto geral das crenças e práticas de uma igreja como a igreja ortodoxa, ou de uma religião, assim, com esse tipo de formalização. Eu não tenho nada contra, ok? Não acho errado, nada disso. Apenas eu acho mais honesto da minha parte, né? Considerando que eu penso o que penso, eu acho que eu não posso mais fazer parte desse tipo de mecanismo. Agora, eu não vejo hoje nenhuma grande arbitrariedade nesta formulação, ou seja, a comunhão da Igreja Ortodoxa é ministrada para cristãos ortodoxos. Eu não acho que isso seja um absurdo. Por quê? Porque aquilo está dentro de uma cultura específica, de um costume específico, de uma tradição específica. E aqueles que quiserem participar disso, existem os meios para participar. Não é? Se fosse uma questão assim de nascimento, uma questão de raça, eu acho que poderia ser bastante questionável, mas não se trata disso. Né? Quem desejar ser cristão ortodoxo, muito provavelmente vai encontrar os meios para ser recebido na igreja ortodoxa. Então, eu não acho que isso seja uma coisa seja notoriamente contrária ao evangelho. Não. Agora, evidentemente que o meu pensamento hoje se modificou em relação à gravidade disso. Naqueles dias, em 2016, já fazem 5 anos isso, né? Eu pensava que era verdadeiramente errado que um presbítero da igreja ortodoxa ofertasse a comunhão para um não ortodoxo. Hoje em dia, eu não acho que isso seja errado, absurdo, porque eu entendo verdadeiramente que a ministração da Eucaristia, não é? Ela atenta para um aspecto de fundo, que é você ali glorificar a Deus, rememorar o Senhor Jesus e compreender o sentido daquelas palavras do estar em comunhão. Não é? Eu hoje compreendo que o estar em comunhão, né, é mais amplo que isso. Né? E a questão de você receber a comunhão eucarística simboliza essa comunhão que você tem. Então eu não acho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, que seja um anátema, um escândalo, como eu pensava naqueles dias. Que se permitisse, por exemplo, a comunhão de um católico sincero, que está ali, enfim, sabe o que foi dito, né? Aqui está se oferecendo uma comunhão eucarística, o corpo e o sangue de Cristo, pela Igreja Ortodoxa, e o sujeito vai ali e deseja receber. É ele com Deus, se ele está preparado, se ele não está preparado. Eu hoje vejo isso com boa vontade, vejo isso como razoável, ok? Mas por quê? Porque também eu estou fora desse esquema, eu estou fora dessa sistematização. Eu não estou ministrando, eu não estou dentro da estrutura de crenças da Igreja Ortodoxa. Então é mais razoável que eu pense assim. Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? Naqueles dias eu estava cumprindo um papel, eu estava dentro de uma mentalidade, eu estava fazendo o que era previsto, eu estava cumprindo uma determinação. A partir do momento que eu deixei de ter este vínculo com a igreja ortodoxa, o que aconteceu? Eu deixei de frequentar, eu deixei de ministrar. Então, eu acho que se você participa de alguma coisa, você participa verdadeiramente, concretamente, né? Dentro daquelas regras. Então é isso que eu acho, né? Mas ainda assim eu peço, evidentemente, desculpas para esta amiga e para todas as pessoas que naquele momento se sentiram ali ofendidas, menosprezadas, depreciadas em sua fé, em virtude daquela postura que tinha a ver com seguir uma certa norma, né? Um certo procedimento de uma cultura religiosa, né? É apenas disso que se tratava, né? Que todos possam cultivar, sim, um verdadeiro anelo com Deus, busquem comunhão com Ele e que possam, né, se encontrar dentro de expressões religiosas que permitam, né, um maior fortalecimento desse senso de comunhão. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.